do nada o campeonato indo para semifinal. Freio de mão. Não, suspender a resenha. Conta essa história pra gente aí, bicho. Vamos lá. Primeiramente, antes de entrar no assunto em si, eu acho que o futebol brasileiro, por mais que para quem vive em cada estado e conhece bem o seu estadual, usa muito essa questão, né? O futebol mais animado. Aqui a gente muita frase assim, o futebol cearense de tédio não morre. Basicamente quase a mesma versão de vocês. Eu diria até que para mim o estado que tem mais proporciona essas loucuras, assim, essas bizarrices é o futebol paraibano, né? O futebol paraibano já teve diversos casos recentemente, até teve associação com a própria federação de resultados manipulados e tudo a mais. bronca coisa... lá é jurídica. A bronca ali, meu amigo. Já teve 13 colocando 11 equipes no grupo da Série C. Enfim, já teve... é bronca. O futebol paraibano, assim, é esse que eu respeito, entendeu? A gente aqui tá brigando pelo segundo posto. Futebol cearense, futebol pernambucano e tal. Mas, nenhuma. Assim, o Luca, né? O Luca, até no Twitter dele, ele colocou de 2000 para cá, essa é a 6ª vez que a gente já tem aí, de novo, os tribunais influenciando no Campeonato Cearense. Aí, eu falei com o Rodrigo, antes da gente entrar no ar, antes de eu entrar no ar, eu passei uns links para ele para a gente falar sobre a cronologia dessa situação. O que é que culminou nessa decisão, nessa liminar, em pedir a suspensão? E o primeiro link, ele mostra que foi numa matéria no dia 20 de janeiro, o Ministério Público do Ceará encaminhou pedidos para investigar supostas manipulações de resultados de jogos. Nesse mesmo período, já começava a rolar áudios, né, de pessoas ali fazendo possíveis manipulações de resultado no Campeonato Cearense. Você lembra muito bem, Celso? Não sei se você estava, mas estava eu, estava Fred, acho que você estava. E estava também o Maestro, a gente fez uma live para acompanhar Maracanã e Crato. Aqui a gente tinha postado não estava nesse não. Tava nesse não. A gente tinha apostado o dinheiro no Crato, torcendo para o Crato e acabou no 0-0 contra a equipe do Maracanã. E depois, um dos áudios tinha até parecido... eu lembrei, eu tava. Um dos áudios, quando você percebe o que está sendo falado, dá a entender que era ali uma possibilidade de uma combinação para dar um empate. E o empate que tinha acontecido foi exatamente entre Maracanã e Crato. Não estou afirmando nada aqui, só estou dizendo que teve um áudio falando sobre isso. Um outro jogo era como se o Crato tivesse ali proporcionando uma derrota. E aí para um resultado que aí também se encaixava lá no contexto de Caucaia 3 e depois... Crato 1, que também dava um indício. Com isso, foi-se apurar essa informação. Aí, eu não sei se o segundo link, que o Rodrigo já pode colocar na tela também, que foi a federação mencionando, isso foi no dia 25, né? A informação que veio do Ministério Público foi no dia 20 de janeiro. No dia 25, a Federação Cearense descartou paralisar o campeonato cearense em matéria do povo, assinado pelo Breno Rebouças, exatamente as investigações. E se você descer um pouco na matéria, Rodrigo, pode descer só um pouquinho, só para a gente ler uma parte da matéria, ele chegou a mencionar, o campeonato, abre aspas, né? Foi a fala do Mauro Carmelho, presidente da federação. O campeonato ser suspenso? Não. A área desportiva é uma coisa e a área criminal é outra. Isso é crime. O que está ocorrendo nos bastidores, nos vestiários, nos hotéis, isso é crime. Dentro de campo, não. Dentro do campo é uma consequência do que está acontecendo. É bom o torcedor entender isso. Então, ele estava mencionando a posição da Federação Cearense é de que os jogos não seriam descartados e que o campeonato não seria paralisado. Esse foi até um momento que eu estava trabalhando no Povo, né? Tirei um período de férias logo depois. A gente entrevistou o relator do processo que iria investigar essa situação, que foi o doutor Xavier, e na época ele disse que precisava de 30 dias para fazer exatamente a investigação completa. Eu cheguei a perguntar para o próprio relator, na época, né, em entrevista, se isso afetaria realmente no campeonato cearense, se não seria prudente parar o campeonato, já que tem essas suspeitas de manipulação. Decidiram não parar o campeonato e seguir em frente. E aí vamos para o terceiro link aí da cronologia da situação. Que aí a federação ela explicou os impactos da suspensão do Crato no Campeonato Cearense. Ela, já no final do primeiro do campeonato ali, depois de dias praticamente que não se citava, até porque foi fechado essa investigação, ela ficou sob sigilo, e depois dessa investigação, né, ao final da penúltima rodada, da 13ª rodada da primeira fase,
é bom contextualizar, né? O Crato tinha acabado de perder de 7-0 numa partida, deixa eu só pegar aqui qual foi a partida, 7-0 para o Iguatu, e logo na sequência perdeu para o Atlético Cearense por 9-2. Só que antes, numa partida no 5 de fevereiro, tinha tomado de 5 da equipe do Crato, ou tinha tomado de 5 da equipe do Pacajus, certo? Só para explicar. Então veio de 3 goleadas seguidas, o que já dava um indício de uma possível manipulação de resultado por parte do Crato, de estar ali abrindo o jogo para as equipes se beneficiarem. Só que aí é onde entra um outro contexto. Naquele exato momento, teoricamente já tinha um forte indício que estava tendo essa manipulação de resultados. Porém, essa decisão só foi ser acatada na 13ª rodada, que aí o próprio tribunal julgou exatamente em suspender o Crato da competição. Porém, isso só ia afetar no último jogo, né, da 14ª rodada, que iria acontecer exatamente no final de semana. No caso, seria Ferroviário e Crato. Então, eles deram WO. Não suspenderam as partidas anteriores. Nesse período, o presidente Fred Barreira, que agora me fugiu o nome do rapaz. Fred Bandeira, desculpa. Fred Bandeira veio a público, chegou a dar entrevista e mencionou que não havia necessidade de remarcar jogos, de que outros jogos não seriam remarcados, e também, se o Rodrigo descer na matéria, até explica exatamente o porquê que não foi refeito esses jogos, que até ele cita exatamente, peraí, pode subir, calma, é na aspas lá em cima. Pronto, não seria lógico, é a parte que é o representante jurídico da Federação Cearense. Ele diz que não seria lógico e nem de bom senso que os justos pagassem pelos pecadores. Se há um clube em tese que pecou, ele deve ser decotado e sancionado. Não é razoável, nem seria justo, nem honesto que todo o certame, todos os clubes, os atletas e dirigentes fossem contaminados, prejudicados por conta de um desvio de conduta de um deles. Então, a princípio, para o competizione serve justamente, a competição deve ser, né? Para isso, buscar preservar os interesses coletivos em fase de um desvio individual de um determinado clube. Nesse exato momento, houve contestações, eu mesmo contestei na época. Essa decisão foi, se eu não me engano, numa quarta-feira. Na quinta, o presidente Fred Bandeira deu entrevista, e na sexta-feira eu tinha voltado até de férias e tinha falado lá no programa da rádio, da TV do Esporte do Povo, que eles estavam dando margem para problemas futuros, porque se não parasse ali o campeonato e resolvesse essa situação, se iria ou não ser anulado todos os jogos, porque o que estava acontecendo na prática? Até o Cláudio também fez matéria sobre isso. Naquele exato momento, só estavam considerando contaminado o jogo que iria acontecer, ou seja, o próximo jogo entre Ferroviário e contra a equipe do Crato. Todos os outros jogos que teve indício de manipulação, os jogos foram mantidos. E na época eu cheguei até a questionar. Vai ser mantido jogos que estão aparentemente caracterizados como manipulados? Vai deixar por isso mesmo? O ideal não seria parar, olhar o que está acontecendo, porque isso pode afetar na classificação final. O que foi que aconteceu? Jogaram para frente, exatamente pelo relato que foi dito aí. Não vamos prejudicar todo o campeonato por conta de um clube especificamente, ou de pessoas especificamente, a ponto de comprometer a classificação. Foram em frente, aconteceram a preparação já para as quartas de final, porém, depois do final do campeonato, veio uma outra situação, que aí foi uma irregularidade de um jogador do Icasa, o Leandro Mendes, que aí vamos para o próximo link aí que o Rodrigo vai trazer. Nessa situação que aconteceu, foi o seguinte: o jogador Leandro Mendes, certo? O Atlético Cearense, que foi a equipe que estava sendo rebaixada, denunciou o Icasa por escalar um jogador irregular. Ou seja, o jogador em questão, Leandro Mendes, lateral esquerdo do Icasa, ele tomou 6 cartões amarelos. Na primeira série, ele cumpriu a suspensão, e na 13ª rodada, na penúltima rodada, ele tomou o 6º cartão amarelo, o que geraria a suspensão na 14ª rodada. Porém, ele atuou. E aqui é importante para a gente entender a cronologia. Naquele exato momento, o que estava determinado pela Justiça era apenas a suspensão do jogo da 14ª rodada. Todos os jogos anteriores do Crato não estavam suspensos. O Icasa escalou, mesmo sabendo que não teria, naquele exato momento, nenhum jogo que seria suspenso.
E aí jogou o jogador, o Atlético Cearense alegou que o jogador estava irregular e com isso perderia pontos. O jogador, ele tomou 6 cartões e depois, né, se a gente pegar a imagem, agora pedir para o Rodrigo colocar a imagem exatamente dos cartões do Leandro Mendes, que aí mostra exatamente os jogos que ele tomou os cartões amarelos. Ele tomou no Crato, na primeira rodada, depois tomou contra o Atlético Cearense, contra o Caucaia, depois do jogo do Caucaia. Estou olhando aqui de baixo para cima, certo? Para quem está acompanhando aqui pela tela. E aí foi suspenso no jogo seguinte. Toma o 4º cartão na partida contra o Crato, no retorno, depois contra o Ferroviário, na 12ª rodada, e na 13ª ele toma o 6º cartão. O Icasa alegou depois que o cartão que ele tomou diante do Crato, no caso, tem que ser anulado, porque a partida do Crato tem que ser anulada. Aí eu vou colocar aqui uma questão, não é questão jurídica, eu não entendo, mas só para explicar uma situação. Ele tomou 6 cartões. Se anularem os cartões que ele tomou diante do Crato, ele vai ficar com 4 cartões. Não é verdade? No caso, o 5º cartão, que foi contra o Ferroviário, ele deixa de ser o 5º cartão e passa a ser o 3º cartão amarelo. Não é verdade? Ele passa a ser o 3º cartão amarelo. O que seria o cartão contra o Crato, ali, o primeiro, e o outro contra o Crato, né? Ó, o primeiro cartão foi contra o Crato, o segundo contra o Atlético Cearense, o terceiro contra o Caucaia, o 4º contra o Crato, o 5º contra o Ferroviário. Se desconsiderar tudo o que aconteceu nos jogos contra o Crato, os 2 cartões que ele tomou em 2 jogos contra o Crato, cada um amarelo. No caso, o 3º cartão amarelo dele seria contra o Ferroviário. Isso. Que aconteceu na 12ª rodada. Fazendo que a punição dele tivesse que ser cumprida na 13ª rodada. Se assim fosse. Se assim for desconsiderado. E aí é onde entra a questão. Esse jogador, então, ele deveria ter jogado a 13ª rodada, mesmo na época sem saber da condição que seria anulado esses cartões, ou no caso, que aí é que eu acho que é o lógico, nesse caso, quando ele sabia que o jogador, teoricamente, era para cumprir a suspensão, o Crato não tinha nenhum jogo anulado. Essa, para mim, eu acho que é o principal impasse que tira do Icasa, e eu não sou jurista, só dando uma opinião aqui, que não favorece o Icasa, porque o Icasa sabia que o jogo do Crato até então não estava anulado. E aí eu não sei como isso vai desdobrar, e outros jogadores, eu já fiz uma apuração por cima, podem estar na mesma situação do Leandro Mendes, certo? Só para contextualizar. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí para... Se eu me perdi, não, tá ótimo, tô conseguindo acompanhar. Teve uma hora que eu caí aqui, mas já consegui retornar. Tranquilo. Então, o Atlético, ele denunciou o Icasa, e aí, recentemente, eu acho que é a próxima matéria, Rodrigo, que aí já foi matéria do NE 45, falando exatamente que o Tribunal de Justiça, essa última semana que passou, ele retirou o julgamento do Icasa da pauta, ou seja, fazendo com que o Icasa só fosse julgado mais à frente, exatamente para investigar primeiro a questão do Crato. Então, antes de tomar a decisão se seria ou não seria válido os cartões amarelos tomados pelo jogador nas partidas do Crato, teria que se decidir exatamente essa questão do Crato, se seria ou não validado. E hoje, que aí foi a informação também feita pelo Cláudio hoje, a gente teve essa situação. Minutos antes da bola rolar, jogo da semifinal, e é bom lembrar, né? Durante todo esse contexto, esse período, né? Nem o Maracanã e nem o Icasa, pelo menos até agora, pelo que eu estou sabendo, entraram com uma ação, entraram com um pedido para fazer uma anulação. Porque, no caso, o Maracanã, segundo a reportagem que foi feita, o Maracanã alega que ele está perdendo a vaga da Série D do próximo ano. Porém, a primeira fase terminou há mais de 2 semanas. E só agora esse pedido veio. Que aí é onde entra já ali um pouco de estranheza o porquê dessa demora desse pedido, já que foi disputada as quartas de final e há minutos de começar a semifinal veio a decisão liminar do presidente, né, do Fred Bandeira, pedindo para que o jogo não seja realizado. Então, era uma decisão liminar de urgência para ser aplicada na hora. O próprio, não sei se foi o próprio presidente, mas o próprio tribunal entrou em contato com o delegado da partida para que não realizasse o jogo. E eu estava no meio da transmissão. A gente estava tentando entender isso tudo no meio da transmissão, porque foi tudo muito em cima e a gente não soube compreender. E durante a gente ali, antes da bola rolar, a gente foi olhar exatamente o documento, e se o Rodrigo descer, o documento, né, exatamente que foi anexo, exatamente na matéria do Cláudio, pode descer aí, Rodrigo, só para mostrar exatamente uma bizarrice que aconteceu nesse documento. Da data, né?
Da data, exatamente. Isso é bizarro, velho. Caralho, isso é inacreditável. Rodrigo, desce aí, Rodrigo. Que aí tem... Rodrigo saiu? Acho que o Rodrigo saiu. Não, o Rodrigo tá por aqui. Ele deve estar... Às vezes a internet dá uma travadinha na conexão. Mas pronto. Pronto, aí, ó. Pronto, desce só no documento, lá no documento. Aí. Última página. Na página, se aumentar, ó, dá para ver a data de 7 de março, que é amanhã. Que é amanhã, né? Que foi um erro de digitação, segundo o próprio presidente, mas segundo ele, se já está no sistema, então automaticamente já está valendo. Eu também não sei juridicamente se isso é válido ou não. Consigo opinar. Né? Porque é um documento que, teoricamente, você está notificando, teoricamente, a federação para cumprir exatamente essa decisão liminar. E aí eu não sei o quanto isso é válido ou não, mas a gente só vai saber os desdobramentos amanhã, enfim, nos próximos dias, nas próximas horas, para saber se isso foi válido ou não. O que foi fato? A federação não quis cumprir a decisão e fez o jogo. Aconteceu a partida, o Caucaia venceu por 2-0 o Iguatu, e com isso acabou. A gente vai saber agora se o jogo foi válido ou não, se valeu o jogo ou não, se os jogos serão remarcados, e aí que cabe um detalhe muito importante. Muita gente tem falado que apenas os jogos do Crato serão desconsiderados. Aliás, se os jogos vão ser refeitos, e é que tá. São 14 jogos da primeira fase. Particularmente, eu acho que todo mundo conscientemente sabe que esses 14 jogos não vão ser refeitos, né? Assim, não tem como, não tem calendário para isso. Então, acredito eu, é só um palpite, certo? Aqui, não sou jurista. Acredito que a decisão pode ser por anular as partidas, então transformar tudo em WO. Porém, em matéria hoje também no Povo, né, exatamente escrita pelo Breno Rebouças, que entrevistou o presidente Fred Bandeira, ele mencionou, Celso, o seguinte: pode haver outros clubes. Então, não necessariamente, se por acaso acontecer WO em todos os jogos, não necessariamente o Maracanã será o terceiro. Porque, assim, se acontecer tudo isso, o Maracanã vai ser terceiro colocado, o Pacajus vai ser quarto colocado, e a equipe do Iguatu, que chegou na semifinal eliminando o Ceará, ela fica de fora da competição e perde também a vaga na Série D. Quem assume, no caso, é o Maracanã. Isso se for aplicado apenas WO nos jogos do Crato. Porém, na entrevista que foi feita do Breno Rebouças, né, o jornalista, juntamente com o Fred Bandeira, outras equipes podem também estar envolvidas nisso. O que, na verdade, Celso, gera uma grande incerteza. A gente não sabe se vai ser descartado alguns jogos, se vão ser todos os jogos, se isso vai afetar na classificação, se isso vai fazer a Federação Cearense remarcar jogos da primeira fase, remarcar jogos das quartas de final, anular todos os jogos que aconteceram até aqui. Então, são vários sis que a gente tem a descobrir, mas tudo isso a gente só vai saber mesmo depois, realmente, dessa decisão. E aí, só para terminar, que eu tinha esquecido outro detalhe. Segundo esse documento, emitido pelo presidente do tribunal, ele pediu a suspensão para que em 5 dias, né, isso fosse decidido. Ou seja, marcar para 11 de março, a decisão do tribunal para saber se vai realmente anular partidas, o que é que vai acontecer. Então, ele pediu esse tempo. Isso afeta no jogo da terça-feira, no jogo depois de amanhã, entre Ferroviário e Fortaleza, que está marcado o jogo de ida da semifinal. E ele menciona nesse texto que isso não afetaria o certame, só que afeta o calendário. O calendário para Fortaleza e para Ceará, principalmente com essa antecipação que deve acontecer da Copa do Nordeste, vai afetar exatamente, e aí o campeonato cearense, se for acontecer, vai acontecer bem depois, né? Porque aí depois começa a Série A, começa a Libertadores, Sul-Americana, por futebol cearense, né? Para Ceará e Fortaleza, e aí a gente não sabe como isso vai acontecer. Então, é todo esse imbróglio aí, sabe? Essa maluquice que aconteceu, essa cronologia, que até desculpa aí para a galera, né? Mas eu tive que mostrar passo a passo importante de tudo que aconteceu para entender todos os meandros, para não parecer que foi uma situação A, B, C ou D. É só a cronologia da coisa e a gente só vai saber realmente ao longo dos próximos dias, né? Como isso vai ser na prática afetado.